E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa Arquisérie Desvendando os Grandes Arquitetos. Já inicio com aquela nossa frase inicial, né? Ó, que redundância, né? Aquela frase que a gente sempre fala aqui para despertar a gente por que eles conseguem fazer, como que eles conseguem fazer e o porquê e como a gente deve pegar toda essa referência, ou seja, fazer o que a gente está fazendo diariamente aqui, é o que nós chamamos de repertório, adquirir repertório. Por que é tão importante? Por que a gente tem que fazer isso diariamente? E eu aqui, né, depois de 15 anos de formado, continuo fazendo isso e essa percepção me levou a construir isso que a gente está construindo aqui, né? É uma comunidade de estudos, de observação da arquitetura, muito importante, principalmente, né? A gente mira aqui os nossos conteúdos, né? Os nossos estudos de repertório, aqueles novos profissionais que estão iniciando a carreira independente ali das três, né, dos três segmentos ali, né? Se você entrou ali para fazer edificações, né, tá no primeiro ao terceiro ano e continua trabalhando, ou já está trabalhando na área, né, e quer seguir, né, continuar, né, a sua carreira, você que está ali, né, na faculdade de arquitetura, entrou no primeiro ano, tá ali, né, se decidindo pelo caminho a seguir, não sabe se vai ou se fica. Esperamos que você fique, essa é a intenção e essa é a nossa intenção. Aqueles que estão fazendo edificação também é a nossa intenção de que você siga, que é uma carreira muito legal, mas muito legal, por isso que a gente está fazendo e a gente está querendo que desperte a galera. Então, a arquitetura do primeiro ao quinto ano, como nós aqui que somos, né, eternos estudantes e vamos continuar sim, porque isso é muito importante, faz parte da nossa profissão, esse adquirir o repertório, né, e observar o que os outros arquitetos estão fazendo, e você consegue observar que também arquitetos de grande nome fazem o mesmo que a gente está fazendo. A gente prova lá em alguns vídeos que eles também buscam e bebem de muitas outras fontes. E também você aí que faz engenharia, por que não estar aqui conosco também? Muito importante, muito importante. Adquirir o repertório nada mais é do que juntarmos um banco de dados na nossa mente, né? Se a gente falar aí nessa nova linguagem aí, né, de tecnologia, é um grande banco de dados que a gente vai juntando informações na nossa mente. E é impressionante, impressionante. Quando a gente vai projetar, a gente usa esse banco de dados, a gente vai buscar na nossa memória, a gente busca referências. E se a gente não viu, olha, já vou dar uma primeira dica aqui, se a gente não viu nenhum tipo de arquitetura, se a gente não tem referência, é difícil a gente dar soluções palpáveis, soluções até inteligentes, né, a determinados projetos. Muito, mas muito difícil mesmo. Por quê? Por quê? Porque a gente não tem o que a gente chama de conteúdo, né? De conteúdo. A gente não. Vamos pegar um outro, né? Uma outra referência. Por exemplo, se a gente tem uma pessoa que a gente gosta, né? De assistir, por exemplo, uma palestra dele. Por que que esse cara consegue dar grandes palestras e a gente se sente motivado, né, a assistir mais e mais? Porque tem um conteúdo, né? Ele tem repertório, que a gente chama de repertório aqui. E isso para todas as profissões é muito importante. Aqui a gente vai mirar, né, na arquitetura. E aí o nosso repertório é muito importante você entender isso. O nosso repertório, e aí mais para frente, ó, mais para frente não, já depois de eu falar isso aqui, eu já te dou as dicas aí, ó. O repertório que a gente trata aqui não é aquele repertório de conceito arquitetônico, de partido arquitetônico, a gente acaba dando alguns, alguns insights ali, por que ele adotou tal solução, né? Acaba entrando no meio, mas não, o fundo não é esse, tá? Por quê? Porque a gente não quer que você vê
fique atento só à beleza, né? Se abstenha à beleza do negócio lá, né? Da arquitetura. Nossa, que ambiente bonito, como ficou, que piso lindo. Entra isso também, entra, mas não é isso. Esse não é o objetivo, tá? O objetivo é a gente adquirir o repertório técnico. Por isso que a gente fala de estruturas bastante, que é quase, né, o todo da arquitetura, né? Não é o todo, né? Mas aquela parte mais volumosa da arquitetura, assim dizendo, né, do resultado da edificação, passa muito pela estrutura. Isso é muito importante. Então, a gente bate bastante na estrutura, por quê? Porque se o arquiteto, o profissional, tem essa percepção, ele consegue dar soluções, né, para grandes arquiteturas, né, tanto pequenas, mas para grandes arquiteturas. Essa que a gente vai ver hoje, por exemplo, aqui, é, é uma reforma e que você viu que tem, você vai ver, né, que tem bastante soluções, que essas soluções se dá porque os arquitetos tem um conhecimento. Tem um conhecimento de como ele consegue fazer e o porquê que ele consegue fazer aquilo daquela forma. E a importância de como, né, a gente vai usar no nosso dia a dia. E eu uso até hoje. Se eu não observar, é como se a nossa mente, ela... qual sentido que eu quero falar? Nossa mente, ela não é trava, mas ela fica... diminui, né, as possibilidades de a gente dar um resultado. Ela se atrofia, assim dizendo, ó, é uma palavra até forte, né? Se atrofia e realmente é assim mesmo. Se a gente lê bastante, a gente não desenvolve bem, né, a escrita e desenvolve bem ali a fala, exatamente isso na arquitetura, é exatamente isso na arquitetura também. Se a gente observa bastante a arquitetura, e eu gosto, olha uma coisa curiosa, eu gosto de ficar vendo mesmo a arquitetura, os projetos, observando, mas indo lá no fundo, na parte técnica de como ele resolveu, por exemplo, se ele fez uma estrutura como se fosse um grid, né? Paginada, se tem um segmento, se tem uma linha, se tem um raciocínio, se, por exemplo, ó, tem alguns vídeos que a gente deixou ali que a arquitetura foi obrigada a fazer algum grid, né? Por exemplo, espaçamento entre pilares padrões, como pré-moldado, né? Então ele precisa obedecer isso e a arquitetura segue isso e mesmo assim você vê grandes soluções acontecendo. Por quê? Porque independe do sistema construtivo. O que depende é do seu domínio, né? Do seu domínio daquilo que está sendo feito e também do todo das instalações. E por isso, né, eu acabei de citar o sistema construtivo e por isso que a gente trata aqui de vários sistemas construtivos, porque isso é muito, mas é muito importante para quem está projetando, para quem está iniciando o projeto. Tanto faz você ali que está fazendo desenho técnico, né? Edificações. Claro, edificações não é só o desenho técnico, mas edificações você vai sair ali, né? Um dos principais caminhos, aí eu vou te dar uma dica já já. Um dos principais caminhos que você pode seguir é trabalhar com desenho técnico. Nós ali da arquitetura, quando iniciamos, e iniciamos com a mão na massa, assim dizendo, né? Desenhando realmente para outros arquitetos, desenhando projetos. E a gente precisa, né, entender o que nós estamos fazendo. Uma frase, grande frase do arquiteto Lelé, né, diz assim: se você não sabe como se faz, ou seja, se você não entende a construção, como funciona, você não vai conseguir executar aquilo, você não vai conseguir desenhar aquilo, se você não entende aquilo. Né? Então, o que a gente gosta de falar são duas coisas bem fortes aqui. Tudo é projeto. Tudo é projeto. Tudo que você vê em uma obra, vamos direcionar assim para uma obra, tudo que você vê em uma obra é projeto. Passou na mão de um arquiteto, de um engenheiro, de um projetista, de um designer, para depois virar realidade. Então, se você não sabe como aquilo se constrói, muito difícil você vai saber desenhar aquilo. Né? Essas duas coisas muito importantes. Então, a segunda, muito importante, entende uma coisa, a gente tem ferramentas fantásticas agora, né? De visualização, de 3D,
plataformas BIM, AutoCAD, isso é fantástico, mas não resolve projeto. Entende isso? Não resolve projeto. Por que eu falo isso? Por que eu falo bastante isso? As ferramentas vão ajudar a gente a representar aquilo que está no nosso pensamento. Então é muito, muito, por isso que é muito importante a gente adquirir os repertórios aqui e a gente saber como se faz para que quando a gente precisar projetar, desculpa, gente, quando a gente precisar projetar, a gente desenvolver isso muito bem, ter raciocínio rápido e ter pensamentos rápidos de como solucionar determinados problemas. E é impressionante como a gente usa o repertório. A gente junta informações lá. O cliente, desde a primeira ligação do cliente, a gente vai moldando isso, né, querendo entender ele, depois passa pela visita do terreno e depois pelos anseios, né, do projeto, né, do projetista, pelo programa funcional do projeto e depois quando a gente vai sentar, é impressionante, quando a gente senta para riscar a primeira linha no papel, a gente sabe que aquela linha representa do que aquela linha vai ser construída, né? O sistema construtivo. Por isso que a gente fala de steel frame aqui, a gente fala de construção concreto estrutural, bloco estrutural, metálica, word frame, ICF e tudo mais. A gente precisa, como projetistas, entender muito bem tudo isso. Isso faz parte da nossa profissão, isso é muito, mas muito importante para a gente. E também dos sistemas construtivos, observar, sistemas construtivos não, sim, super importante, né, que eu acabei de falar, mas dos sistemas de instalações, né, toda a infraestrutura que comporta uma edificação. Por quê? Numa residência ele é um pouco menor, porém, agora a gente já está vendo, né, grandes construções não, pequenas construções recebendo uma carga grande, por exemplo, de elétrica, porque se aumentou a demanda agora tem ar-condicionado, agora tem forno elétrico, tem cooktop, tem instalações de TV a cabo, cara, etc, etc, e tal, né? Aquecimento solar, o aquecimento solar é só do chuveiro e a gente vai usar também, aproveitar para, por exemplo, outras situações, né? Alimentar toda a residência também, né? A parte de energia solar. Cara, uma infinidade de coisas que impacta direto no projeto, né? No todo do projeto. Isso é muito importante. E aí, né, grandes edificações. A gente vai projetar qual o sistema que vai ser de ar-condicionado. Cara, maior impacto, um dos maiores impactos é o ar-condicionado. A gente entende isso. Pô, essa edificação, ela passa de X metros quadrados, que geralmente é 750 metros quadrados. E agora, como que eu resolvo isso no corpo de bombeiros? Tem instalações, tem hidrante, não tem, reservatório. Cara, muda totalmente o conceito, né, o conceito que eu digo na parte técnica. E aí ele é muito mais robusta. Precisa ter isso em mente já. E na hora de projetar isso tudo, fazer parte ali, né, do seu pensamento. Isso é muito importante. A dica né? A primeira dica é adquirir esse repertório. Aí você entendeu qual a importância desse repertório. A segunda é o seguinte: se você entende o que você está desenhando e tem o conhecimento de uma das ferramentas, ou Revit, ou AutoCAD, o AutoCAD é mais simples e mais entendível, né? O Revit, ele é muito bom, mas se você não desenha tecnicamente no Revit, cara, não vai servir para muita coisa o Revit, ele é mais, a gente se ilude, né, o Revit, o ArchiCAD, esses BIMs, né, assim dizendo, né, a gente se ilude porque ele faz os cortes muito rápidos, né, faz os cortes, a fachada e barará, você modela a edificação, mas se você não desenha tecnicamente ela, né, com um pensamento técnico, cara, não vai servir para muita coisa, né? É mais palpável você desenhar no AutoCAD, entender o que você está fazendo, do que você ir lá para o Revit. Mas o Revit é uma ferramenta fantástica, tá?
E aí, se você tem essas duas opções, né? Desenho técnico e se entende como funciona uma edificação, né? O total de uma edificação, como aquilo é desenhado e tem uma das ferramentas, você já pode começar a estagiar, independente do ano que você está na faculdade. Ou no curso técnico de edificações. Aí eu falo para vocês, olha o leque que vocês têm. Você que está ali no curso de edificações, você tem um leque gigantesco. Por quê? Porque você pode seguir alguns caminhos ali, como por exemplo, trabalhar não só na parte de arquitetura, né, em escritórios de arquitetura, desenhando a arquitetura em si, né, projetos arquitetônicos, mas também pode seguir a linha da parte da engenharia. Por que não desenhar estruturas, né, estrutura de concreto, estrutura metálica, estrutura de madeira, enfim, várias estruturas, vários tipos de estrutura e vários escritórios, fundações, topografia e também seguir para a linha de instalações, né? Por que não? É isso que eu quero despertar em vocês. Por que não para a linha de instalações, por exemplo, né? Ar-condicionado, elétrica, hidráulica, projeto de combate a incêndio, projeto de SPDA, que é o de para-raio, mecânica. Cara, tem vários caminhos que você pode seguir. Não feche os olhos para isso, né? Não tape, né, o seu ângulo de visão. Isso é muito, muito importante. Por quê? Porque talvez você chegue numa determinada área do curso e fale assim, pô, cara, eu não gosto muito de desenhar arquitetura. Isso é comum, tá, acontecer, né? E você pode mudar essa rota e seguir. Você não gosta de desenhar arquitetura, mas gosta de ver, né, as instalações, de ver como se comportam as estruturas. E segue por essa linha, por que não? Eu como arquiteto, trabalhei no escritório de estruturas metálicas. Por quê? Porque eu gosto do desenho e queria ver como aquilo, né, era exercido dentro de um escritório de engenharia. E, cara, eu trabalhava desenhando com a mão na massa, no AutoCAD, o dia inteiro ali, e era desenho muito rápido. E, cara, isso me ajudou muito a adquirir, né, velocidade no AutoCAD, você acredita? Porque eu trabalhava muito com os comandos, onde os comandos eram digitados, né? Então você digitava a primeira letra do AutoCAD, né, do comando no AutoCAD, e ele já dava o comando. E aprendi muito com os caras. Tinha uma tabela assim do lado do computador para a gente decorar tudo isso. E se desenhava muito rápido. Isso é muito, muito importante para a gente. Tá? E se você tem esse conhecimento, você abre esse leque. Você que está na área da arquitetura, por que não seguir para isso também e pegar essa experiência? Mas a galera está esperando, cara, a faculdade te dá tudo isso. A faculdade não vai te dar isso. Tá? Você precisa sair a campo. E como você pode sair a campo? Se você tem isso, tem o domínio disso, dessas duas, né? É uma ferramenta, né? O AutoCAD é uma ferramenta e tem domínio dessa leitura do projeto, cara, constrói um portfólio. Constrói um portfólio seu. Como? Ah, não tenho projeto. Redesenha a sua casa, o seu apartamento ou uma edificação que você viu, né? O que você tem acesso e consegue redesenhar. Redesenha toda ela. Cara, muito importante para você adquirir isso. Redesenha ela tecnicamente, entende isso? Tem que ser tecnicamente. Faz, por que não, um projeto de modificação, talvez que você tenha um desejo, você viu que você olhou a edificação e falou, putz, isso aqui pode ser melhorado, ou amplia ela. Tenta pegar isso, né, até, assim dizendo, na parte técnica de prefeitura, de órgão público, observa as leis. Eu sei que tenta usar mais a imaginação, eu sei que isso é um pouquinho difícil, né, ainda de pegar, né, de ter tudo isso, mas tenta isso. Faz os orçamentos, faz os projetos, por exemplo, de mobiliário, de pintura, de obra, orça tudo isso, que é possível você orçar, aí você vai vendo como se trabalha, já constrói isso, monta isso com um portfólio, ó, você já tem um primeiro projeto. E a outra dica é monte o seu Instagram. Tira uma foto, faz exatamente isso que a gente está fazendo, né? Pega uma foto no Instagram que você observou e vai lá e constrói um conteúdo em cima dela. Faz umas anotações, olha,
Por exemplo, ó, aqui tem duas vigas, por que tem essa viga? Muito provavelmente teve um reforço, isso é uma reforma, como se executa isso? Olha, tem uma instalação, faz a observação, olha, aqui tem um ripamento. Vai fazendo essas observações, vai montando esse conteúdo no Instagram. Use o seu Instagram como um seu portfólio. Você não precisa ter um site. Pô, o Instagram é de graça, gente. Monta isso, constrói isso, vai construindo isso e vai adquirindo um repertório. Eu, como proprietário do escritório de arquitetura, gostaria muito, mas muito mais, se quando eu precisasse entrevistar um futuro ali, né, profissional, um futuro estagiário, de que se eu pedisse para ele referências, ele mandasse o Instagram dele do que o currículo. Muito melhor, o Instagram, um portfólio, muito melhor do que um currículo. Mas muito, muito melhor. E aí, com isso, com esse repertório, você tem mais papo, você consegue trocar mais ideias, né? Imagine, você desenvolve muito melhor com aquele arquiteto ou aquele engenheiro que você está ali discutindo, né, o seu futuro, né, o seu trabalho e a iniciação do seu trabalho. Olha isso, como é possível você fazer já isso no primeiro ano de estudo. Eu entrei, né, na faculdade e no terceiro mês de faculdade, no terceiro semestre, não, terceiro mês de faculdade eu já consegui um estágio. Por quê? Porque eu construí esse repertório, construí desenhos técnicos e dominava ali o AutoCAD. E o domínio do AutoCAD não é você dominar ele de ponta a ponta, saber todos os comandos, é você entender como é que funciona as quatro penas: a vermelha, a amarela, a verde e a cian. Se você domina isso, você consegue representar um desenho técnico nos padrões executivos e nos padrões de representação de grafismo. Bora lá então ver esse projeto aqui e a gente prestar muita atenção nos detalhes, refletir sobre as instalações, da importância das instalações, beleza? E aí você vai ver que num simples projeto, simples assim, no bom sentido, né? Num projeto não é tão grandioso, né? No sentido de escala, tá? Mas é muito bonito esse projeto, por isso que ele está aqui, né? Com os grandes arquitetos. E observa os detalhes, né? Observa os detalhes, que é muito importante, e o que o arquiteto precisa observar, por exemplo, numa reforma e numa ampliação, né? Você observa, esse projeto é um projeto de reforma e ampliação, você vai observar da importância e da percepção de entender sobre sistemas construtivos e dar soluções. Bora lá então? Ó, é o seguinte, vamos lá, né? É um projeto aqui de uma reforma, tá? E aí, né, você vê vários elementos que são super importantes. A gente precisa prestar atenção nos elementos, ó. Tem bastante estrutura metálica, né? Fazendo parte ali da composição, muito provavelmente porque eles abriram, né? Demoliram paredes e aí, ou também, né? Ou mais provavelmente, né? Demoliram lajes e tiveram que fazer ampliações, então somou isso tudo, né? A carga estrutural muda e aí ele precisa mudar a estrutura, reforçar essa estrutura, e a gente vai observando e tirando proveito no bom sentido, tá, gente? Adquirir o repertório, tá? Então vamos caminhar aqui que você vai entender exatamente o que eu tô falando, ó. A gente viu, né, essa parte aqui, uma parte, como se fosse uma parte lazer superior da casa, né? E olha como ele trabalha a estrutura metálica, né? Então, ele define o que ele precisa fazer e ele traça essa estrutura metálica, né, para ele conseguir compor tudo isso. A gente tem a mania de olhar só pelo belo. Nossa, como o ambiente ficou belo. Mas vamos pegar, né, a parte técnica, ó, tem estrutura metálica, por que ele fez isso, como que ele conseguiu fazer isso, né? Você pode ver que a inclinação, ó, não é tanta, né? A inclinação do telhado, do telhado é leve, né? Então, como que ele conseguiu, né? Que tipo de material que ele usou, o forro que está aqui instalado, onde que ele conseguiu aplicar esse forro, né? Como que ele conseguiu encaixar isso? E tudo isso é projeto, é desenho técnico que precisa ser detalhado na obra para conseguir executar isso. Presta atenção
que isso aqui não é só decorativo, tá? Opa, peraí, gente. Isso aqui, ó, não é só decorativo, né? Isso que você tá vendo aqui, ó, suporta também a escada. E como que ele conseguiu fazer isso, né? Ela segura, ancora a escada. Como que ele conseguiu fazer isso? Tendo leitura de projeto, entendendo do sistema construtivo, entendendo de como funciona o negócio aí, né? Assim dizendo, como que ele pode usar isso a favor dele, né? Ele atirantou a escada nesse bom sentido, né? Ar-condicionado, ar-condicionado aqui, ó, na parede, onde que está a infraestrutura desse ar-condicionado, né? Posicionamento também do ar-condicionado. Se a gente pegar a fio aqui, não é crítica do projeto, tá? Mas se a gente pegar a fio aqui, o pessoal de ar-condicionado, a gente tem uma área toda em vidro e aqui a gente tem uma passarela não, é uma cobertura em vidro. Eles não aconselharia colocar ali o ar-condicionado naquela posição. Por quê? Porque tá bem em cima, né? O vidro cria como se fosse uma estufa. Isso é muito prejudicial ao ar-condicionado, né? Não é que é prejudicial, né? A máquina vai ser muito mais utilizada porque não vence ali de produzir o ar gelado, né? Então, observar essas partes técnicas, né? Porque não colocou, por exemplo, numa área mais coberta, né? Mas aí é uma outra definição, e se foi colocado ali é porque alguém calculou isso para ser colocado ali, né? E aí vamos observando os detalhes, ó. Então a gente observou que tem muita metálica, ó, mais estrutura metálica aqui, né? Não é só enfeite isso. E como que ele conseguiu fazer isso e por que que ele não fez de concreto? A gente tem um belo vão aqui de no mínimo uns 5 metros ali. Se a gente coloca uma estrutura, né? Pode ver que ele dobrou a estrutura, ainda não é só uma viga, ele colocou uma viga dupla, né? Uma estrutura dupla. Se a gente faz isso no concreto, por exemplo, cara, provavelmente essa viga aí teria uns 80 centímetros no mínimo ali, né? E aqui a gente tá vendo que ela é mais fina, mas a gente observa que ela é bem robusta, tá? Ela tem uma base aqui, ó, grande até, né? Pelas vigotas que a gente viu. É uma bela de uma estrutura, pode ver que ela é dupla também, né? Tem duas estruturas ali, duas vigas, né? Para compor aquilo que está em cima. Então tem um belo reforço. Se chega a isso, né? Por quê? Porque vai somando as cargas, né? O que vai ser colocado. A gente vai tentar ver aqui se o posicionamento tem uma piscina em cima disso daqui, se o posicionamento é dessa piscina, né? Mas não em cima exatamente desse ambiente, né? Tem mais um ambiente para cima, né? Mais um pavimento para cima, que tem os dormitórios e a piscina deve estar em cima de tudo isso. Então, se usou reforçar desta forma. Muito provavelmente dentro dessa parede também tem estruturas, tá? Também tem estruturas ali para comportar isso, né, que foi feita essa reforma. Vão observando, né? Então, ó, tem instalações também aqui, ó, mais um ar-condicionado aqui, né? Como se dá tudo isso? Olha como o programa da casa vai mudando, né? E vai aumentando esse programa, né? O programa, não só o programa, mas a funcionalidade, né? As peças funcionais, as instalações e como tudo isso tem que se dar, né? Qual a distância, né? Como funciona esse tipo de ar-condicionado? Ele tem uma área externa, né? Que a gente chama de ventilador, né? E aí, onde está essa área externa? Qual a distância? Onde eu posso instalar? Ele vai ficar aparente ou não? Tudo isso precisa ser pensado no projeto e projetado, desenhado isso, para que consiga ser calculado. Então, só aqui que a gente está vendo, a gente atua ali com, né, um arquiteto, né, um projetista fazendo interiores, fazendo mobiliário, fazendo desenhos, né, por exemplo, de marcenaria, o outro fazendo estrutura, o outro que pode trabalhar na área de aprovação de projeto, o outro desenhando arquitetura em si, né, o projeto executivo de arquitetura, desenhando caixilho. Olha quantas áreas você vai seguir, né, na sua carreira, você pode, né, seguir, você tem a oportunidade de seguir. Então é um trabalho grande, tem uma área grande ali de trabalho. Beleza? Então, observa a estrutura, observa tecnicamente como ele executou. Aí ele
tomou partido, deixou ali as vigas aparente, etc e tal, né? Optou por não colocar uma forração aqui, a gente tem uma forração, né? Muito provavelmente optou para não fazer isso e deixar isso parte da arquitetura, né? Interessante, né? Por que que ele consegue fazer isso? Porque ele entende, né, de como ele consegue fazer isso, né? Ele entende que a estrutura, ele pode dar ali uma aparência para essa estrutura, a estrutura faz parte da arquitetura, ele quer que faça parte da arquitetura, da decoração, do elemento construtivo, aí ele pode pintar isso, né, com uma determinada tinta, dar um efeito, etc, etc e tal, né? A estrutura não atrapalha ele, sim, compõe a arquitetura. Vamos passando, ó, então, a gente observa, ó, tem estrutura metálica, olha como ele apoiou aqui, ó, a escada, ó. Isso aqui é apoio da escada, então ele tem uma viga passando aqui e ele faz esse suporte ali, né, com esses tirantes, faz a proteção ali também, né, do parapeito e também, né, usa como elemento decorativo e usa como estrutura. Entende como é importante a gente ter toda essa parte técnica e desenvolver isso e usar isso a nosso favor? Muito importante. Aqui, ó, é um detalhe, né, de iluminação, né? Então ele fez como se fosse uma sanca, né, e pintou de preto, e ele dá, né, esse trabalho aqui interessante. Eu cheguei perto ali para ver se era realmente uma parte decorativa ou se era apenas, né, ou se era uma estrutura, né, não só apenas, mas se era uma estrutura. Interessante, né, como ele trabalha isso, né, e vai desenvolvendo. E aí junta tudo, né, cara, mobiliário, instalações, né, a composição do ambiente, né, outro tipo de caixilho, tá vendo? Né, você viu que a gente tinha um caixilho de madeira aqui, como que ele trabalha isso, ó? Como que ele trabalha isso, essa composição? Ele entende dos materiais e do efeito que esse material vai dar. E da composição total da arquitetura, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele trabalha os materiais que ele trabalhou lá em ambientes separados, aqui ele trabalha junto, né? Então, ele pode fixar o caixilho de madeira na estrutura, na viga, né, metálica. Como que ele faz isso? Como que ele faz a inclinação, né? Essa inclinação ele consegue fazer a X%, posso incluir forro ou não. E olha como ele trabalha bem e vai fazendo toda essa composição e deixa, né, esse ambiente harmônico. Muito interessante isso, né? A gente leva mais para a parte técnica. E aí, ó, olha que interessante, né? Ele tem uma marquise que ele põe aqui fora com um detalhe metálico. Tá, essa marquise tem peso ou não? Do que vai ser feito? Preciso atirantar ela? Não. Consigo apoiar apenas, né, em dois pontos, né? Ponto na parede, o ponto aqui, né, ao longo dessa parede. Vai suportar? Vai ter peso ou não? Olha a marcenaria como é importante. Se a gente entende como se constrói, a gente consegue projetar peças específicas para determinados projetos, para causar o efeito. Olha como ele trabalha aqui, né, o sistema até construtivo, mas de uma forma bem simples. Eu consigo intercalar e dar esse efeito, né, no bloco. Como é possível fazer isso? Cara, esses são detalhes que valorizam. Olha como ele cria textura em toda a arquitetura, né? Ele cria esses movimentos. Pô, essa caixa externa aqui, como que ele fez, né? Essa caixa que a gente está vendo aqui, tá ressaltada, é só para apoiar, né? Proteger o meu brise, ou também ele serve, né, de uma floreira. Como que ele executa isso? Como isso é executado na obra? Né? Como que eu projeto isso para que seja executado? Isso vai entrar no projeto de estrutura de concreto, de estrutura metálica ou de uma parte de serralheria, né? Como tudo isso se comporta dentro de um projeto, as etapas. Por isso que eu falei lá do portfólio, de você realmente fazer isso e botar isso para orçamento, né? Se você tem parte de mobiliário, põe isso para orçamento. Por quê? Porque a galera da marcenaria, por exemplo, vai fazer determinadas perguntas que você precisa saber responder, né? E né, essa é a hora de você adquirir isso, né? De que ele faça essas perguntas e você desenvolva isso. Falar, putz, como é que eu respondo isso? Né? Como é que eu avanço nisso? Porque, por exemplo, tem portas, né, projetadas. Eu vou deixar uns cards aqui de alguns projetos de interiores que tem portas que são projetadas que não existem no mercado. E aí
como que se projeta isso, como que se estrutura isso, né? Porque a gente vê muitas portas comuns, ela tem um batente, já vem praticamente montada ela, né? Já tem um padrão. Mas tem portas que não, tem portas que o cara projeta, né? O arquiteto projeta e aí passa pelo projeto da arquitetura, né? De dimensões, de acabamento, etc. e tal, de detalhes. Mas tem um outro projeto que é o da marcenaria, que é de estrutura, estruturação dessa porta. Por quê? Porque, por exemplo, ó, se a gente pega uma porta, vou desenhar aqui uma porta, ela tem o batente dela, né? Onde ela vai ter a fechadura, tá? Se ela é uma porta de segurança, uma porta de entrada onde vai ter a fechadura, e a estruturação dela, onde a gente tem lá, né, as dobradiças dela. E não só as dobradiças, esse elemento de fixação aqui da porta, que precisa ser mais rígido, e também que esse elemento vai acabar estruturando toda a porta, né? Porque ele vai dizer se é uma porta maciça, por exemplo, ela tem mais peso próprio dela, as dobradiças precisam ser diferenciadas. Se ela é mais leve, como que eu estruturo isso para que ela seja, né, rígida, não seja tão mole, assim dizendo, né, seja estável, né? E aí também tudo isso vai interferir na onde eu vou fixar, se é uma parede que eu vou fixar ela, né? Opa, fugiu aqui. Se é uma parede onde eu vou fixar ela, ou se é um elemento metálico, ou se é um próprio elemento de madeira. Como isso tudo se comporta? A altura da porta também, né? O tamanho interfere muito, porque vai mais materiais, né? Vai mais estrutura, vai mais pontos de fixação, ou se ela é, por exemplo, uma porta é, pivotante, né? Que tem só dois pontos, né? De fixação. Tá, ele é pivotante, mas como que é a estrutura dela para suportar toda ela, né? Essa estrutura se suporta? Onde que eu fixo aqui? Ou se ela é uma porta, por exemplo, de correr, né? Se ela corre para um dos lados, onde ela esconde, se ela está entre paredes, se ela tem um trilho no chão, esse trilho vai ser um trilho ressaltado ou não. Tá vendo como a gente tem que ampliar a nossa visão construtiva e também entender dos materiais e dos sistemas, né, de instalações, né, e dos sistemas construtivos, de como você deseja aquilo. Tá vendo? Num projeto de interiores, você tá vendo o quanto a gente precisa ter de repertório. Senão a gente não consegue dar soluções, a gente fica empacado, assim dizendo, né? Ó, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. A gente vai entendendo. Aqui é um elemento decorativo, ó. Todos os ambientes têm ar-condicionado. É isso que eu quero que vocês entendam o tamanho da construção e as observações. Muito provavelmente tem um forro de gesso. E o forro é interessante, ó, não tem aquela famosa tabica. É um forro mais seco. Tá vendo como a gente tem que observar os detalhes e ver como que ele fez, ó, como que ele monta esses tijolos, né? São tijolos ou são apenas a aparência de tijolo? Observa aqui que são uma espécie de uma cerâmica que parece os tijolos, né? São cerâmicas mais finas. Como que ele estrutura essa porta? Ela é uma porta, né? Esse fechamento é uma porta de metal, é uma porta de alumínio, né? Como que ele consegue trabalhar isso para determinados efeitos, né? Tudo isso é muito importante para que a gente saiba e chegue numa solução dessa, ó, o efeito que ele quis dar. Certeza absoluta que esse efeito aqui ele tem de referência em outros locais. Eu tenho certeza absoluta que eu já vi em outros locais isso sendo executado muito semelhante para que, olha só, ele tem o ambiente ali, né? Onde ele é um ambiente que a gente percebe que é mais privativo, né? Deve ser parte ali do closet do banheiro, que tem uma outra área externa, né? Ele quer trazer isso, né, a parte de fora da casa para dentro da casa. E como que a gente busca isso? Em referências de projeto. A gente viu que isso deu certo, que isso funciona, que isso a gente consegue transformar esse ambiente num ambiente agradável. Então tem ali também paisagismo, entra um outro projeto de paisagismo, né? Tem gente que gosta muito disso, né? É apto a isso. Isso é muito legal. E aí, tá vendo, ó, os detalhes. E aí? Nossa, que bonito, tem uma floreira. Tá, como que eu detalho essa floreira? Nossa, tem uma marquise. A marquise é de vidro. Como você sabe que é de vidro? Olha o perfil do vidro aqui.
né? Olha, a marquise também tem um detalhe de madeira aqui embaixo, né? Uma espécie de um forro de madeira. Como tudo isso se dá, né? Como que eu encaixo isso? Isso não dá vazamento aqui, que a gente percebe que é uma peça diferenciada isso daqui. Como que a gente consegue fazer isso? Olha o detalhe do caixilho aqui, ó. Eu quero esse acabamento do caixilho, né? O detalhe aqui dos né, do travamento dos blocos, né? Para dar esse efeito. E aí, como que eu consigo executar isso na obra? Né? Como que eu quero que essa paginação seja, olha o detalhe da porta, seja feita, né? Olha o detalhe da porta. Existe essa porta no mercado? Não existe, gente. Não existe. Olha o batente, né? O batente e a guarnição é diferenciado. Olha o rasgo que ela tem diferenciado. E aí, quem desenha isso? Né? São os projetistas. E aí passa por um projeto. Se ela for de madeira ou se ela for de metal, passa pelo projeto da arquitetura, né? A arquitetura desenvolve o design, dá ali a iniciação, né, de como ela vai ser estruturada, e aí isso vai para um detalhe mais fino, que são os projetos de marcenaria, ou, né, se ela for de metal, de serralheria. E aí você pode, sim, trabalhar numa serralheria ou numa marcenaria fazendo isso. Só que você precisa ter o domínio da técnica de leitura de projeto, a interpretação daquilo, interpretação do todo, e também uma das ferramentas para você poder detalhar isso. E aí, mais, né? Ó, instalações também, né? Aqui, ó, coifa, né? Estrutura metálica, como tudo isso se dá na obra, como que a gente junta tudo isso, paginação de piso, né? Um detalhe aqui, mais também de marcenaria. E aí, o que que o marceneiro faz? O que que o serralheiro faz? Né? O que que é o pessoal de forro? Quando cada um entra? O que que precisa ser preparado para cada um entrar nas etapas certas, né? Aqui mais, né? Dos elementos e tal. Vamos passando mais um pouquinho, ó. A gente vai vendo mais coisas, né? Observando, ó, paginação de piso, super importante. Tem arquitetos, tem projetistas que trabalham em empresas que só paginam piso e forro. Forro também bastante, viu? Né? Empresas grandes, instaladoras de forro, né? Trabalham fazendo esses desenhos. Por quê? Porque quanto mais eles desenham, mais eles sabem do que eles precisam, dos materiais que eles precisam. E isso entra ali para contabilizar tudo isso. Muito importante isso, né? E também, né, às vezes o cliente, por exemplo, exige uma paginação toda diferenciada, tanto de piso ou de forro, né, com recorte diferente ou modulação diferente, e aí ele precisa paginar tudo isso e ter interferências também, por exemplo, grandes escritórios usam forração, né, forro de gesso, forro térmico, acústico, porque ele tem muita instalação e eles não querem que aquelas instalações fiquem aparentes. E aí, ó, a gente mostra, vou deixar até alguns cards aqui, de vídeos que a gente mostra que o arquiteto partiu para isso e deixou tudo aparente. E você vai ver a diferença, né, de ele usar aquilo como aparente, né? Ele trata diferentemente aquelas instalações. E aí, né, só retomando um pouquinho aqui, tem projetistas que trabalham paginando isso, porque tem interferência de forro, ele, no forro, né? E aí ele recebe o projeto de ar-condicionado, o projeto de sprinkler, aí ele vai compondo isso no forro e, né, paginando tudo isso, para que isso fique harmônico, né, e chegue na obra, ele saiba o que está sendo executado, tá? Então, mais detalhes, ó, que a gente falou, né, tá voltado para frente aqui, ó, então tá vendo que, né, tem ali também uma grande carga naquela laje, ó. Como que ele consegue executar essa piscina aqui, cara, né? Tudo isso é projeto. Então, passou por um projeto estrutural, passou por um projeto arquitetônico, né? Os anseios, os desejos ali do cliente. E aí vai colocar piscina? Vai. Pô, para colocar essa piscina tem uma carga em cima, tem que fazer um projeto, né, de estrutura, projeto de estrutura, né? Aí vai se estudando o tipo de estrutura, se é uma reforma, ampliação, o que é mais fácil, é metálico ou concreto, vai passando por todos esses estudos aí, né? E quando o profissional, né, aquele que está projetando ali, né, de como vai ficar isso, né, o arquiteto, o projetista, né, o design de interiores,
tem toda essa percepção, ele já vai dando alardes ali para o seu cliente, né? Por quê? Porque isso pode, dependendo do que está sendo feito, ser inviável, né? De tanto gasto, assim dizendo, né? Então, tem que medir tudo isso, né? Tem que ser medido isso por conta, né, de equilíbrio, né? Ah, vamos executar o que, né, fazer uma torre aqui em cima dessa edificação, né? Colocar um cofre, uns 10 cofres aqui, cara, tudo isso tem que ser pensado e medido, né? É um peso constante, por exemplo, essa piscina é um peso constante aqui. E aí, como se estrutura tudo isso? Onde eu apoio tudo isso? Esse repertório que a gente está fazendo é exatamente isso, para a gente refletir todo esse pensamento, tá? Refletir tudo isso na hora de a gente executar. Aí tá vendo, ó, o brise tá fechado, tá vendo? Ela quis, né? A arquitetura quis causar isso, esse efeito, né, de fechamento, de isolamento, mas causou, né? Muito bonito, né? Ficou tudo isso. Né, ó, aqui mais alguns elementos decorativos e tal, ó, como eu estruturo esse vidro também. Cara, muito importante isso, não é assim, vamos contratar o serralheiro e vai fazer, não. Dependendo do que a gente está fazendo, precisa assim, de um projeto específico dessa instalação, né? Principalmente que é um parapeito aqui, né? A estruturação de tudo isso. Eu achei lindo essa parede em curva aqui, cara, fantástico dentro do projeto, ficou lindo, né? Isolando uma área, cara, o arquiteto, né? O projetista deu toda ali a referência, né? De do que ele queria, né? E deu todo esse tratamento, né? Ele quis que essa parede curva tenha um revestimento diferente para chamar atenção e, né? Principalmente quando ele põe isso, né? Alongado, né? Dá essa percepção, né? A gente parece que o nosso olhar quer chegar até o fim dessa curva, né? Isso é muito legal e ela acaba se tornando mais longa. Isso é muito interessante, né? E aí a gente vê onde foi estruturado isso, ó. Observa que tem um belo de um pilar aqui, muito, mas muito provavelmente tem uma viga grande aqui, ó, passando, né? Tá vendo que tem outra viga aqui, e aí ele estruturou as duas vigas, né? Que vem para apoiar esse pavimento superior, ele estruturou nesse trecho. A gente começa a desvendar como ele fez os elementos estruturais. Muito interessante, né? Tá vendo? Aí ele forrou por algum motivo aqui, ó. Desceu aqui o trecho de forro. Tá vendo? É uma parte técnica super importante. Quando a gente chegar na planta, você vai começar a entender, ó. Ele tem uma viga aqui também, tá vendo? Aí ele destacou a viga, aproveitou para destacar a viga com um pilar ali. Vamos caminhar? Olha que interessante, né? Da área de ventilação e iluminação, como ele consegue manter isso aberto, né? Causar isso. É muito, mas muito provavelmente é parte legislativa que é importante ele deixar, ó. Chega na viga, né? Tem um pilar aqui, muito provavelmente tem outro pilar. A gente tem uma grande viga que apoia as outras vigas aqui, né? Percepção estrutural, muito importante, tá? Aqui mais do que a gente já falou lá, né? Da parte superior aí, ó, as vigas estão exatamente. Ó, não falei que tinha pilar aqui, tem uma viga traçando e as duas vigas metálicas estão aqui. Tá vendo? Aqui, ó, ele causou, né, aquela parede curva, né, que ele construiu um lavabo ali. Eu acho muito legal isso. A gente tem uma outra viga aqui também, né, passando lá em cima, chegando nesse pilar. E aqui, ó, a gente tem um pilar redondo, mas lá na obra tá quadrado, né? Lembra que a gente viu? Tá quadrado. Quer ver? Ó, vamos voltar um pouquinho aqui. Aí, ó, aqui, ó. O pilar tá quadrado. A gente começa a identificar na planta, né? Talvez ele não pôde executar dessa forma lá. Pilar, né? Estrutura fazendo parte da arquitetura. Isso é muito, muito importante. E aí, né? Provavelmente deve ter algum elemento muito importante aqui que ele não pôde, né? Executar alguma outra coisa ali. Ou passa a tubulação. E por isso que ele colocou dessa forma. Vamos tentar descobrir nas plantas aqui. E aí, né? Os quartos, né? 3 dormitórios ali, né? Uma suíte maior zona, ó, aquela área que a gente viu, tá aqui, ó, é uma área do closet, né, do banheiro, ó. Exatamente aqui um jardim de inverno, olha como tira partido disso, né, como o ambiente fica muito, muito mais ali agradável,
Interessante, ele poderia, por exemplo, voltar esse banheiro aqui também, né? Para essa outra área não é uma área de ventilação, mas é uma área, né, de iluminação ali que causaria algo super agradável, né? Vamos caminhar mais um pouquinho, né? A gente ver os projetos, importância de se desenhar esses projetos, né? Olha como a marquise é um elemento diferenciado, tá vendo? Um elemento bem diferenciado, tá? E aí, né, a parte da piscina, tá vendo? A parte da piscina ele colocou, ó, se a gente colocar na planta, nesse trecho aqui, ó. Esse trecho deve ter um belo momento estrutural ali, belo de reforços estruturais para conseguir colocar ali. Você viu que tem mais um reforço, né, daquela outra laje. Ele colocou exatamente nesse local. Pensa comigo, ó. Vamos voltar um pouquinho aqui. Por que ele coloca nesse local? A gente tem trechos aqui, ó, menores de estrutura, uma área mais condensada, assim dizendo, de estrutura, né? Tem vigas aqui, tem vigas aqui. Esse trecho menor ele consegue estruturar melhor e fica num ponto mais específico, não fica numa área tão grande. Se ele coloca, por exemplo, a piscina desse lado aqui, ó, ele tem uma viga mais longa, né, uma área mais longa para ele se preocupar na hora de estrutura, né? A estrutura está mais espalhada, os perfis são maiores. E aí ele condensando nessa área aqui, ó, são menores, são mais curtos, mais fácil de se controlar essa estrutura. E aí, né, inteligentemente ele põe ali. Muito legal, né? Muito legal isso. Ó, aqui um projeto de prefeitura é bem isso, né? E esse aqui é um projeto, na verdade, acho que de obra, né? Do demolir e a construir. Né? Então ele construiu o vermelho aqui, ó, né, as partes vermelhas e demoliu o laranja. Olha como ele demole bastante parede aqui, ó. Né? Aqui dentro também aí é peça sanitária, né? Mas ele demole bastante parede. Se ele não tem essa percepção, ele acaba demolindo o pilar aqui. Ah, não é estrutura, não é importante. Ah, não, a gente não vai ter nada para cima, tá? Cara, tá vendo? Ele aproveitou o que a gente tinha e estruturou aqui, conseguiu estruturar uma piscina em cima do que já tinha, sem construir grandes elementos. Ele estruturou a outra, né, aquelas vigas metálicas para suportar o terraço que ele tem lá em cima. Tá vendo como a percepção dele, né, de estrutura, de comportamento da residência, vai dando a direção do que ele consegue fazer ou não, do que ele consegue executar ou não. Muito legal, tá vendo? Ó, projeto, isso é projeto, né, de reforma e ampliação. Ó, um exemplo aqui do que você pode fazer. Os projetos de prefeitura, geralmente, ó, o que está em cinza nele aqui, ó, que é, né, o existente, geralmente o projeto de prefeitura, tá? Eles usam de que forma? Eles usam cores, né? Então, o azul é o existente, o vermelho, que é para chamar atenção, né, do que vai ser feito, e geralmente o amarelo ou laranja é o demolir mesmo, tá? Então ele tá mais ou menos já no padrão aqui da prefeitura, né? Ele já tá caminhando para isso, ó, tá vendo como um elemento construtivo aqui dos brises, ó, tem os brises ali marcando, os brises e aquela caixa, né, que a gente tem é um elemento diferenciado, é um elemento de serralheria. Tá vendo quando ele faz a composição e vai juntando isso? Mas tudo isso é detalhe que, por exemplo, como que ele ajunta, né? A gente tem uma alvenaria aqui, ó. Como que ele faz um elemento que é metálico, né? Dar, por exemplo, um acabamento para não dar infiltração nesse ponto aqui. Como é que ele faz isso? Né? Qual que é a importância de se obter esse detalhe? Como que ele encaixa isso? Se vai ser um corte na parede ou não? A estruturação, a vedação, tudo isso ele precisa ter essa percepção. E olha que interessante, ele tirou uma escada, cara, e construiu uma outra aqui, ó. Como que ele consegue fazer isso? Analisando a planta, né? Onde que é importante, onde que ele pode demolir ou não. Cara, isso é muito, muito importante ter essa percepção geral de projeto. E você aí, ó, que está desenhando, por exemplo, é muito importante você entender de tudo isso do sistema construtivo. Então, aquelas dicas que eu dei de início, de leitura de projeto, não é à toa, cara.
Você só vai conseguir desenvolver bem isso se você tem essa percepção da obra, de como ela acontece, né? Para construir aquele portfólio, você vai conseguir se você tem esse repertório, né? E consegue desenvolver isso muito bem, certo? Cara, vai ter muito mais coisa aí que eu gostaria de falar, mas para não se alongar muito, já deu 1 horinha de vídeo praticamente. Me ajuda aí fazendo 4 coisinhas ali. Uma, deixando o seu like. Outra, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Outra, compartilhando com seus amigos. E a outra é o seguinte, cara, mandando aí no direct dos seus amigos ou no Instagram, não, no direct é do Instagram, ou no WhatsApp da galera, e manda o link desse vídeo aí e fala assim, escreve uma frase aí pra ele, né, uma chamada aí pra ele. Cara, isso é muito importante pra gente, né? Ou seja, esse vídeo é muito importante pra nós que estamos ali no caminho da profissão. Por favor, faça isso. Por quê? Porque eu vejo muita gente desistindo na beira do caminho, porque se ilude ou não entende direito aonde vai chegar a profissão dele, não consegue aproveitar ao máximo, se ilude achando que a profissão, né, é só desenhar no papel, é só fazer as coisas belas e tudo vai acontecer. Não é isso, não é isso. Por isso o repertório técnico é tão importante aqui. Beleza? Isso é muito importante, mas muito importante para que você não desista da sua profissão, né, do seu caminho, que é muito belo. Eu sou muito grato à arquitetura, porque me desenvolveu muita coisa, né? Não só financeiramente, mas profissionalmente. Amo isso e entendo que tudo o que eu recebi da faculdade é muito importante, né? Todas as matérias foram muito importantes. E o desenvolvimento, né, trabalhando na área é muito importante. Não deixe para depois. O que eu não quero é que você fique esperando e fique ali trabalhando em locais onde, né, não te agrega, ou seja, onde não te ajude no pensamento da arquitetura, no pensamento de desenvolvimento de projeto, desenvolvimento da sua profissão, tanto a arquitetura como o desenho técnico, né, o pessoal que está em edificações, quanto, né, em engenharia. Cara, não construa isso em você, né? Não deixe isso te pegar, né? O desânimo te pegar, beleza? E isso, o desânimo pega por quê? Porque as pessoas não estão trabalhando na área, não estão se desenvolvendo na área, esperam, né, passar o tempo e isso prejudica muito você. Falo isso, né, compro muita propriedade, tá? Vejo muita gente chegar, né, a desanimar porque não atuaram na área. Beleza? Certíssimo. Então, deixa aí seu like, compartilha aí, se inscreve no canal, manda aí um direct pra galera, né? E vamos lá, vai lá, visita o nosso Instagram, Plataforma Matriz, o outro Instagram também, Nova Morada Brasil, e também os vídeos lá no YouTube, Plataforma Matriz. Um grande abraço, fique com Deus.